Aleluias. Glória a Deus. Queria que a gente ficasse de pé nesse momento. Estamos na nossa última ministração. Gente, dá para ser melhor, né? Vai lá. A gente está na nossa última ministração. Vocês são demais, gente. Vocês são demais. Queria que a gente abrisse a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses 5, 24. Amém. E diz assim: fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Diga assim comigo: fiel é aquele que me chama, o qual também o fará. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos no nosso último tema, restaurando o meu chamado. E eu queria dizer para você que todas nós aqui temos um chamado. Irmãs, quando a gente fala, essa palavra chamado é muito usada em culto de missões. É ou não é? Sobre missão de ir para outro país, né? Tem uma conotação muito grande voltada para ministério. Mas, não que não seja isso, também é. Mas o sentido real da palavra chamado é o ato de pronunciar o nome para pedir uma aproximação. A palavra chamado tem o sentido de pronunciar o nome para pedir uma aproximação. Ouvir e obedecer o chamado de Cristo é você estar com a sua vida totalmente alinhada com a vontade e o propósito dele. Então, eu já escutei muito, irmãs, né? Esse não é o meu chamado. Não, bispo, eu não vou fazer isso porque não é o meu chamado. E o chamado, irmãs, é simplesmente o Senhor chamando você pelo seu nome, porque Ele quer uma aproximação contigo. E eu falo para vocês, irmãs, Ele não nos chama para ter uma aproximação só para simplesmente estar perto, mas não, há um propósito. E quando eu estava refletindo sobre isso, irmãs, veio muito uma imagem na minha cabeça de quando uma pessoa está internada. Coloca a primeira imagem para nós lá, por favor. Quando uma pessoa está internada e está com o medidor de batimentos, ali você vê como que está o coração da pessoa. Se tem vários risquinhos, né? Risquinho, reto, é porque o coração está batendo bem. É ou não é? Tá tudo certo. Tem saúde ali. Mas esse aparelho é para você acompanhar as batidas do coração. E vamos imaginar aqui, irmãs, que cada risco, cada batida é um planejamento que você tem feito na sua vida. Vamos imaginar aqui que cada risquinho, eu vou comprar uma casa. Eu vou trocar de trabalho. Eu vou... Enfim, é planejamento, sonhos que é colocado, né, tanto esforço, tanta dedicação.
são sonhos, ideais, conquistas, a nossa vontade. E tá tudo bem. Mas, quando Cristo nos chama, acontece isso. A próxima imagem. As coisas morrem. E para a gente viver o chamado de Deus, muita coisa precisa morrer. Nossa, bispa, que difícil isso, sim, irmãs. Essa é uma linha que, quando vem os riscos e ela se torna reta, é porque é sinal que o coração ali parou de bater. Mas quando a gente decide ouvir e obedecer a esse chamado, irmãs, olha a chave que Deus me deu. Muitas vezes a gente vê a morte do que a gente tem planejado como algo ruim. Mas quando eu e você decidimos ouvir e obedecer o chamado de Deus, começa um alinhamento. O que é morte para você, o que você planejou, coisas que você precisa deixar, Deus está alinhando a vontade dele com a sua vida. Morte. Morte dos nossos sonhos, morte dos nossos ideais, morte das nossas conquistas, dos nossos planos. E por medo dessa morte, irmãs, que precisa acontecer, muitas aqui têm fugido desse chamado. Muitas aqui têm fingido não ouvir, muitas aqui têm... Vou usar um termo aqui da minha época jovem, porque eu sei que aqui o linguajar muda, né, gente? Apesar que eu continuo jovem, né? Eu falo que juventude é a partir de 100 anos para baixo. Tem jovem aqui? Amém! Isso aí, gente. E o termo é desbaratinar o Espírito Santo. Da minha época eu lembro dessa. A gente tenta dar um perdido no Espírito Santo. O Senhor Jesus está nos chamando e você finge que não ouve, você dá aquela desbaratinada. Por quê? Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente diz sim para um chamado, precisa haver morte. E eu vou contar aqui uma experiência que eu tive, né? As meninas da minha igreja já ouviram. Por favor, façam cara de que não escutaram. Combinado, meninas? Do Boqueirão, amém. Algumas do Sítio Cercado também, porque eu já contei essa história várias vezes. Tá? Por acaso, se você não é nem do Boqueirão nem do Sítio Cercado e já ouviu, também finge que nunca ouviu, beleza? Porque a pastora Juliana ouviu. Mas assim, irmãs, em meados de 2016, o Senhor nos chamou, né, na verdade, eu sempre trabalhei na igreja, glória a Deus por isso, desde a minha infância, sempre fui voltada para o Evangelho, mas eu sempre achei, porque eu admirei, como é que é o nome das princesas aqui? Mari e Gabi, eu gosto de chamar. Que coisa mais linda elas dançando, né, gente? Então, eu sempre fui voltada para artes, gente. Eu sempre gostei de dança, de teatro. Metade da minha vida, né, já dancei em altos palcos aí de teatros de Curitiba. E eu achei que eu ia rodar o mundo dançando. E muitas vezes eu já era casada, o Espírito Santo falava, né, o bispão queria ministério e eu falava, não preciso de título.
Não preciso de carteirinha. E tudo começou, né? Eu confesso que o Senhor começou a me despertar mesmo, né? Porque, irmãos, entenda, com muito carinho, eu amo dança, teatro. Isso não é ministério, isso é uma ferramenta que Deus nos usa para exercer o ministério. Mas dança, louvor, teatro não é ministério, tá? É uma ferramenta. Amém? E eu lembro que a gente estava na célula, o Senhor começou a despertar na célula. Enfim, daí eu comecei a amar o ser humano, porque até então eu achava que amava, mas não amava. Esse amor de quem é chamado. E ali o Senhor começou a me despertar, a gente foi ungido a obreiro, 2 anos depois a gente foi ungido a pastor auxiliar. E eu lembro que o bispão, ele, na época ele trabalhava numa empresa que ele ganhava muito bem, foi uma época mais de nossos 15 anos de casado que a gente aproveitava, assim, sabe, assim, de ir na loja e não ficar planejando o ano inteiro para comprar um tênis. Sou eu? Né? Ou pegar um envelope nos céus abertos para Deus te dar um All-Star de Natal. Sou eu? Né, Andressa? É nóis, gente. E sou feliz por isso, pastor Juliana. Eu sou contente com isso. Mas enfim, irmãos, era uma época boa. A gente fez uma viagem top, né? Inclusive ele estava de férias. A gente foi para Foz do Iguaçu. A gente ficou num hotel top, com piscina. A gente foi para a Argentina comer num restaurante chiquérrimo que tinha dança de tango, assim, sabe? Coisa chique mesmo, irmãs. E eu lembro que eu voltando da viagem, o Espírito Santo começou a falar que alguma coisa ia acontecer que era para eu me preparar. E a gente voltou numa segunda de viagem, na terça o bispão voltou a trabalhar. Quando ele voltou a trabalhar, irmãos, eu lembro que ele saiu para trabalhar e 1h30 depois ele voltou assim, desenchavido. Ele falou assim, amor, me deram as contas. Sem motivo nenhum. E ali, irmãos, o Senhor começou a nos preparar para esse chamado. E eu lembro que ele trabalhou, acho que por anos nessa empresa, então ele pegou um acerto muito bom, muito bom. E eu lembro que a gente estava planejando abrir uma empresa, irmãos. Estava tudo certo. O meu cunhado, o irmão mais velho do bispo, ele é diretor, um dos cabeças do Instituto do Óculos aqui de Curitiba, sabe? Instituto do Óculos. E a gente abriu uma filial do Instituto do Óculos. Já estava certo o bairro, irmãos. Já estava tudo, ó. E eu lembro que num líder, irmãos, o Espírito Santo começou a falar no meu coração que ele queria algo de nós. E eu falei assim, o que é Espírito Santo? É o nosso carro? Não é o nosso carro, porque a gente tinha um palhozinho, irmãos, que glória a Deus que ele andava. Não era o palio. Era o apartamento, a gente tinha não é apartamento, porque o apartamento não é quitado, porque como que eu vou dar algo que não está quitado, né? Aí o Espírito Santo me lembrou do valor que estava na conta. E nisso eu olhei para o bispão assim, eu falei, amor, o Espírito Santo... E eu já estava assim, eu não falei assim, amor, o Espírito Santo está pedindo algo. Eu falei, amor, já tremeu, o Espírito Santo está pedindo algo. E daí, irmãos, ele começou a tirar o reloginho. Eu falei, não é o teu relógio que ele quer. Ali, irmãos, ele foi lá, abriu a carteira e pegou a conta, o cartão da nossa conta poupança, onde estava aquele valor, e a gente deu tudo. Raspamos a conta. E eu não trabalhava na época, irmãs. Era o valor para abrir uma empresa. Então não era um valor baixo. A gente deu tudo. E passou-se 2 anos, irmãos, muita luta, muita dificuldade, mas o Senhor nunca deixou faltar nada. Eu sempre falo, irmãos, que eu gosto de tomar banho com sabonete Dove, gosto mesmo. E não faltava Dove no meu banho, irmãos. O Senhor nunca permitiu tomar banho com Francis. Nada contra. Quem gosta? Sabe o que se chama isso, irmãos? Cuidado. Irmãos, margarina, para mim tem que ser Qualy. Porque Qualy é da Sadia. E nunca faltou a Qualy no meu... Doriana, nada contra, irmãos, mas era Qualy.
E assim, irmãos, eu lembro que a gente tinha vontade, eu falava assim, amor, estou com vontade de comer uma pizza. Do nada, irmãs. Ô, pastor, vim aqui trazer uma pizza para você. Eu lembro, irmãos, que teve um domingo a gente foi pro culto, que o palhozinho tava no... Quem sabe? No bafo. Não tinha gasolina. E a gente foi pela fé pro culto, pastora. E eu lembro que tinha uma irmãzinha assim, ô, pastora, você pode dar uma caroninha pra mim? Eu falei, posso. Mas que pode acontecer a gente ficar na rua, mas eu posso. E a gente levando a irmãzinha para casa, irmãos, eu lembro que ela falou assim, ô pastor, vira aqui à direita. Daí a gente, não, mas não é o teu caminho, irmã. Não, mas vira. E fomos, ela fez a gente parar no posto. Ela falou assim, pastor, enche o tanque, eu quero abençoar vocês. E detalhe, irmãos, a gente não abriu isso para ninguém. Porque eu falei para o amor, na época, milagre, a gente se vive no mistério. É ou não é? Porque se eu falasse, eu ia mexer com a emoção das pessoas. É ou não é? E por me amar, porque eu sei que vocês me amam, não ia faltar também, pastora, mas eu queria viver um milagre. E resumindo, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque precisou haver morte de sonho na minha vida e no bispo, quando a gente disse sim para o chamado. Houve morte de sonho, de planejamento. Eu lembro, irmãos, que quando o bispo começou a fazer muitas entrevistas e Deus fechou a porta, assim, ó. Eu lembro que ele foi numa entrevista que foi indicação do apóstolo. A gente falou, nossa, numa empresa top. Eu falei, tá, amor do céu. Eu lembro que eu fiz um almoço, porque vamos esperar, porque se o apóstolo indicou, tá certo, era peixe do apóstolo. O apóstolo ligou para a pessoa, tá indo, né, fazer entrevista e recebe, eu indico ele de olho fechado. Irmãos, resumindo, o bispo no dia chegou com uma Bíblia debaixo do braço, porque o entrevistador, em vez de dar um emprego, deu uma Bíblia para ele. E detalhe, irmãos, o cara não era cristão, tá? Era uma Bíblia que ele ganhou de uma outra pessoa que estava... Não. E ele só falou o seguinte pro bispo: você sabe que o teu lugar não é aqui. Aí, irmãos, depois desses 2 anos, né? E até lá, irmãos, a gente assumiu o pastoreio em 2020. E de 2016 a 2020, irmãos, foi muita renúncia, muita morte. Muita morte. E sim, muitas vezes não seria a colocação certa. Sim, você vai precisar morrer para muita coisa, para viver o chamado de Deus. Então não venha com esse pensamento, não, bispa, eu não tenho chamado. Todas nós temos um chamado. Todas nós. Todas nós temos um chamado. E eu e você, muitas vezes por medo de morrer dessa morte, a gente foge, a gente dá as costas, a gente finge não escutar, porque não quer abrir mão. Não quer abrir mão. Muitas aqui, irmãos, vou dar um exemplo da pastora Fábio, que é minha irmã. Ela precisou morrer por uma vontade dela faz pouco tempo, irmãos. Eu falo, esses dias eu falei na igreja, ela era a diretora de toda a rede sul do Boticário. Nossa, uma valorizada. Um pouco menos. Mas assim, ela tinha um cargo relevante dentro do Boticário. Ela tinha um salário relevante. Ela tinha uma posição relevante. E o Senhor pediu isso para ela. Aí eu falo de toda maquiada, cheirosa. De maquiada, ela virou a enfarinhada. Porque de maquiagem, ela foi vender farinha. Ela precisou dizer não. E
Ela numa luta, eu lembro que ela teve um dia que ela falou, bispa, não é o meu lugar, bispa. Eu sinto que, né? Eu falei, Deus te colocou no lugar onde Ele quer que você esteja, e não no lugar que você quer estar. Só que hoje, irmãs, ela tem flexibilidade para exercer o ministério que ela nunca teve estando na posição que ela estava. Isso é morte, irmãs. Morte de planejamento, morte de sonho, morte de ideais. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, diz assim: levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Irmãos, nesse texto, o apóstolo Paulo demonstra uma sinceridade muito clara nesses capítulos sobre o sofrimento que ele estava passando. Mas ele também é muito claro que o seu sofrimento era muito útil para a igreja de Corinto. No reino de Deus, ouvir e obedecer ao seu chamado é dor, é morte, mas quem vai ser beneficiado é o próximo e não quem está sofrendo. Que injusto isso? Sim, não é injusto, é o certo. A Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre pessoas e não sobre nós, mas o quanto devemos ser para as pessoas, o quanto devemos derramar sobre as pessoas, porque Jesus, ele foi assim. Jesus, ele veio em formato de homem, sofreu acusação, irmãos, ele sofreu muitas coisas. Foi crucificado, foi cuspido, colocado uma coroa de sangue na sua cabeça. Foi justo? Foi justo? Mas sabe por quê? Para você e eu estar aqui hoje. Então, obedecer ao chamado de Deus é sobre isso, irmãs. Não é sobre nós, mas é sobre a humanidade. Olha para o teu lado direito e para o lado esquerdo. Obedecer o chamado de Deus não é sobre você, mas é sobre essa pessoinha que está aí do teu lado. Vocês entendem isso, irmãs? Porque quanto mais morte tivermos da nossa natureza, mais a natureza de Cristo é vivificada e manifestada em nós. E assim, irmãs, eu vou ser bem sincera. Essa morte não é só sobre financeiro, não. É sobre morte de sentimentos que carregamos. Tem gente que não vive o chamado de Deus porque não se posiciona sobre perdão, sobre liberar perdão, sobre perdoar, sobre deixar ir. Tem gente que não vive o chamado de Deus porque não abre mão do orgulho, da soberba, da arrogância. Você já parou para pensar? Foi falado aqui hoje, não lembro se foi a pastora Juliana ou se foi a bispa Rafa. Você já percebeu que, ou talvez você já pensou isso, que você está há 20 anos na igreja e tem gente que chegou ontem e está anos-luz na frente de você? Sabe o que é isso, irmãs? Humildade. E a gente tem pessoas que vai ficando para trás. Tem mulheres aqui que era para ser uma bomba no reino de Deus. Mas por não morrer para suas vontades, não morrer para os seus pensamentos, não morrer para os seus ideais, está passando o tempo. Então pare de achar que o problema é a outra, o problema é você. Naquele grande dia, irmãos, entenda o que eu vou te falar. Naquele grande dia, quando prestarmos contas, a gente não vai poder dizer, eu não exerci o teu chamado, Jesus, porque fulano e ciclano não permitiu. Sabe o que você vai ouvir? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Pare de
colocar a culpa no outro, sendo que a culpa é tua. A culpa de não morrer porque precisa. Precisamos morrer. Cristo nos chama para um alinhamento de corações e propósitos. E quando Ele nos chama, irmãos, olha que interessante isso. Quando Ele nos chama, sabe quando você não conhece alguém? Você de rosa. Todas aqui vão olhar porque todo mundo... por apelido. Psyu, a filha da... Não, irmãs. Ele te chama pelo teu nome. Isaías 43, versículo 1 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que o criou a Jacó e que o formou a Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Ele te chama pelo teu nome. Mas ouvir e obedecer o chamado de Deus é estar alinhada com a sua vontade e o seu propósito. Como eu sei qual é? Sabe qual que é o chamado e o propósito de cada uma aqui, irmãs? Salvação, resgate e transformação genuína. Não de você, do próximo. O Senhor te chama para você salvar vidas. O Senhor te chama para você resgatar vidas. E o Senhor te chama para você transformar pessoas. No reino de Deus, ouvir e obedecer ao seu chamado é dor, é morte, mas quem vai ser beneficiado é o próximo. Irmãs, você pode pensar assim, para a bispa é fácil falar, ela casou com um cristão, que é pastor, que é... O problema, irmãos, é que tem muitas mulheres que querem ganhar a nação, mas o marido está indo para o inferno. Tem muitas mulheres que, eu tenho um chamado transcultural, África, África. Mas o filho, a filha, é drogado, homossexual. E sim, a responsabilidade é tua. A responsabilidade é tua. Porque nós prestaremos contas sobre os nossos filhos para Deus. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E isso é muito sério, irmãs. Eu não entendo casa de crente ter filho que é drogado, que é homossexual. Eu não entendo, pastor Juliana. Não consigo entender. Eu entendo se é novo convertido, se converteu ontem. Mas casa de crente que é 10 anos de crente, 15 anos de crente. Alguma coisa está errado aí. E a culpa é dos pais. Sabe por quê? Não está deixando morrer o que precisa. E o Senhor está te chamando. Às vezes o teu chamado é para salvar o teu filho, para salvar o teu marido. Filhas, para salvar o teu pai, salvar a tua mãe, salvar os teus irmãos. Irmãos, eu vou falar para vocês, eu quando era mais jovem, que não faz tanto tempo assim, nos cultos de missões eu era a primeira que ia lá no altar e chorava, Jesus, envia-me. Minha mãe fumava, meu pai bebia, minhas 2 irmãs estavam desviadas. Que chamado é esse, irmãos? Que chamado é esse? Eu sempre pergunto para as filhas, né, porque eu tendo mais meninas. Porque minha mãe. Eu falo, quanto você já jejuou pela tua mãe? Esse ano. Essa semana, você já jejuou pelo teu pai, pela tua mãe? Essa semana você já disse que ama eles? Você já orou por eles? Esposas,
que vem reclamar dos seus maridos. Eu sempre falo, quando você escolheu ele, alguém colocou uma arma na tua cabeça e falou, ou você casa ou você morre? Alguém? Você casou com ele porque você quis. Então hoje o teu papel é sim, você trazer a salvação para a tua casa. Se você se converteu antes que ele. Irmãs, quando Deus nos deu esse tema, esses 3 temas hoje, é para mexer no nosso íntimo mesmo, como mulher. 2025 está acabando, mas 2026 está chegando. E o que você vai fazer com tudo que você recebeu esse ano de Deus? Porque, irmãs, esses dias eu falei lá na igreja, esse ano foi punk, não foi? Foi só para mim? De luta? Dificuldade? Foi só para mim? Mas não teve muita bênção também, irmãs? Mas muita bênção, pastora. Muita bênção. E o que você vai fazer com tudo isso, irmãs? É pôr no saco? Através da nossa morte, da nossa renúncia, que Cristo vai se manifestar em nós e através de nós. O teu chamado é levar salvação. Diga, o meu chamado é levar salvação. A tua casa é salva? Jesus sofreu, Jesus renunciou a um reino de glória para morrer, para que a salvação fosse gerada e conquistada. Ai, bispa, mas Jesus era Jesus, né? É o que eu escuto, irmãs. Não queira me comparar, comparo porque a palavra de Deus diz que Ele nos daria poder para fazer obras ainda maiores do que Ele fez. Então, se Ele curou, se Ele libertou, se Ele ressuscitou mortos, eu e você também podemos fazer isso. Isso é herança. Só que o que eu e você estamos fazendo com esse poder, mulher? Quando dizemos não a esse chamado, quantas pessoas estão ficando pelo caminho sem salvação? Porque você é egoísta o suficiente para pensar só em você e que os outros se virem. Você é egoísta o suficiente para pensar, a vida é minha, eu vou fazer o que quiser. Eu fui uma egoísta dessa, irmãs. Irmãs, eu lembro quando a gente assumiu, na época, o Sítio Cercado, era uma igreja que estava fundada. Tinha 4 pessoas, pastor Juliana, 4 pessoas. E eu lembro que quando eu cheguei naquele lugar, o Espírito Santo me lembrou de uma palavra de um profeta, que ele falou assim para mim, antes da gente assumir igreja, 2 anos antes, nesse período que o bispão perdeu o emprego, o profeta falou assim, ó, você está atrasada há 2 anos no teu ministério. E quando eu peguei aquela igreja, irmãos, o Espírito Santo me lembrou dessa palavra. Por você ter dito não, 2 anos, talvez essa igreja não estaria do jeito que está. Talvez a igreja estaria saudável se eu chegasse no tempo que Ele me chamou. E muitas de nós tem fugido, muitas de nós dizemos não. Muitas de nós, irmãs, mulheres que têm marido convertido na presença de Deus, fica ali se recusando em trabalhar no reino. Por quê? Porque é egoísta. Isso vai vir uma culpa gigante por você, mulher. Porque eu e você nascemos para acompanhar, para ser ali a auxiliadora do nosso marido. Por que uma igreja, quando a mulher não vem junto, não dá certo? Porque o pastor, o homem não pode caminhar sozinho. Não pode. A autoridade está sobre o homem, mas a sabedoria está sobre a mulher. E você fica se negando. Ah, não nasci para isso. Ah, não quero isso para mim. Para em nome de Jesus. Você está afundando o ministério do seu marido.
E isso será cobrado de você naquele dia. Mulheres que não querem se envolver no reino, mulheres que não se posicionam, mulheres que fazem os seus maridos banana. Sabe o que é um homem banana? Um homem que não exerce a sua autoridade. Por quê? Porque a mulher está errado. Irmãs, eu sou uma mulher de opinião. Quem me conhece sabe. Mas, irmãos, eu não movo um cisco. Eu não faço nada, pastor Juliana, sem o meu bispão estar comigo. Porque eu sei que eu sou quem eu sou hoje, porque ele está na minha vida. E eu sei que ele é quem ele é hoje, porque eu estou na vida dele. Porque a gente se completa. E se o teu marido é falido, a culpa é tua. Filhas que não fazem questão de levar a salvação para o seu lar. Adolescentes e jovens que acham que querem fazer o que quer. A vida é minha. A vida não é tua. Entenda uma coisa. Uma coisa que nós não temos é poder sobre a nossa vida quando nós aceitamos Jesus. Eu sempre falo, Léo, eu tenho um filhinho de 4 anos, pastor Ju. Ah, mas é que eu quero. Eu falei, a tua vontade é a minha vontade. E sabe quando você vai fazer a tua vontade? Nunca. Porque quando você crescer, você vai casar. Mereceu uma água. Não temos poder sobre a nossa vida. Então pare com esse papinho. Eu faço o que eu quero da minha vida. Faz nada, irmã. Nós temos que fazer o que Deus quer. O que Deus espera de nós. Quando dizemos não a esse chamado, quantas pessoas estão ficando sem salvação? O teu não ao chamado de Cristo pode custar a salvação de um dos seus. Tem mulheres aqui que, bispo, meu marido não se converte, meu marido. Talvez é falta de posição sua, posicionamento seu. Irmãs, quando vem às vezes, bispo, porque meu marido, eu falei, você já orou? Pastor Juliana, eu sou dos atos proféticos. Eu gosto de ato profético. Eu falei assim, vai lá, unge o travesseiro dele. Vai lá, joga a mirra na roupa dele. Amor, o que é esse cheirão amaciante novo? Porque mirra não mancha, irmãos. Olha que bênção. Começa a declarar sobre a vida dele, irmão. Sobre os teus filhos. Irmão, você não tem noção o poder que tem a palavra. Irmãs, esses dias, o Léo, a gente foi chamado na escola. Pela diretora. Ai, Jesus. E a diretora falou assim, não, é que o Léo, ele é líder, né? Ele é um líder com 4 anos. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas ele lidera demais. E daí, a gente conversando e tal. E daí, chegou um dia, outro momento, o amor foi buscar na escolinha e falou assim, amor, o Léo estava sentado numa fileirinha lá de castigo com outras crianças. Daí ele chegou em casa, eu falei, filho, o que está acontecendo? Por que você está desse jeito? Você não é assim. Por que você está desobedecendo? Ele falou assim, não, mamãe. Eu falei assim, você não é desobediente. Ele falou, não, mamãe, eu sou. Mas olha, irmãs, que profundo. Eu falei, não, filho, você não é. Ele falou, eu sou. Você vive falando que eu sou? Quatro anos, irmãs. Irmãs, eu lembro que eu saí da sala, assim, eu fui para a cozinha, eu chorei, eu falei, Espírito Santo, me perdoe por eu estar declarando isso na vida do meu filho. Me perdoe. Mas, irmãs, é a gente que vai trazer luz, que vai trazer perfume, que vai trazer transformação para a nossa casa. Entenda isso de uma vez por todas. Pare de transferir a responsabilidade que é sua. Enquanto a
essa resistência em morrer para você mesmo, em se renunciar diariamente para que Cristo se manifeste. O que é para ser porta de salvação se torna porta de perdição. Qual é a vontade de Deus? Você e a sua casa seja salva, e através dessa salvação, outras pessoas sejam resgatadas e transformadas. É sobre isso. Ouvir e obedecer ao chamado de Cristo é como se estivéssemos gerando um propósito. Salvar vidas, manifestar a Cristo, viver o seu ministério. Porque, irmãs, não tem como o Senhor te revelar como é o teu ministério se você não dizer sim ao chamado. E para você dizer sim ao chamado, viver esse chamado, você precisa morrer. A Bíblia diz que quando Jesus chamou seus discípulos, eles largaram tudo para seguir a Jesus. Largaram tudo. As irmãs aí que trabalham em empresa top, que tem um salário top, se Jesus pedisse o teu salário, o teu emprego, você deixaria? A tua empresa. Sobre isso, irmãs. Coloca a próxima foto pra gente, por favor. Uma mulher grávida. Irmãs, quando ouvimos e obedecemos ao chamado de Cristo, é como se estivéssemos gerando o propósito de Deus. Irmãs, uma gestação ela é difícil, não é? Para algumas mulheres é difícil, para outras só cresce, né? Desculpa aí os homens. Mas é verdade, né? Eu falo que tem mulher que nasceu com o ministério para parir, irmãs. Porque hoje em dia ter 5, 6 filhos, né, pastor Juliana? E quando a pessoa engravida de gêmeos ainda, sem saber? Fico imaginando. Tem coisa que eu não gosto nem de imaginar, irmãs. Mas enfim. Irmãs, uma mulher quando gera um filho, no período da gestação, ela passa por muitos processos no seu corpo. É ou não é? É hormônio, é sensibilidade, você fica mais frágil, a tua imunidade vai lá no pé. Enfim, irmãs, um processo difícil. Você tem que ir semanalmente quase, né? Eu tive uma gestação de alto risco, então, né? Eu sei que as grávidas já vão, assim, bastante no médico, fazer muito exame. Eu fazia o dobro, irmãs. O meu braço, irmãos, era tão furado que quando eu tomava água, saía água pelo... Mas não é fácil, irmãs. Por mais que seja uma gestação tranquila, você fica naquela apreensão, né? Você fica, né? Você cuida até do jeito que você anda para você não cair. É ou não é? Você cuida do sapato que você vai usar, porque, meu Deus, e se eu escorregar? Não é, Thay? Você pensa, você fica assim. Não é fácil. Mas quando chega a hora, irmãos, um dos momentos mais emocionantes da vida de uma mulher é ver o rostinho tão inspirado, que nasce com cara de batata. Mas é a batata mais linda do mundo, não é? Não é a batata mais linda do mundo? Tudo enrugadinho. Não é, pastor Juliana? Irmãos, eu lembro que quando o Léo nasceu, a enfermeira saiu, entrou assim, eu estava meio grogue da anestesia, que eu tive cesárea por causa do problema de saúde que eu tinha. Eu lembro que eu pensei assim, meio grogue, meu pai ressurgiu. Meu Deus, era a cara do meu pai. E detalhe, irmãos, o meu pai não era um dos homens mais bonitos. Pastor Juliana, eu falei, meu pai ressurgiu. A gente ama mesmo assim, né? Enrugadinho, carinha de batata. Mas não é um dos momentos mais emocionantes, gente? Que você pensa assim, estava aqui. E quando geramos um propósito, também passamos por vários processos. Assim como na gestação, umas que são mais tranquilas, outras nem tanto. Mas o que importa é o nascimento, é a vida daquele serzinho tão pequeno.
Tem processos, irmãos, que são tranquilos quando eu e você estamos passando. É difícil, mas a gente passa, a gente vence. Fases difíceis que passa. Mas tem processos que é dolorido, não é, irmãs? Não tem processo que é dolorido? Não tem fase que você passa, que você pensa assim, quando que vai acabar? Quando vai terminar isso? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Tanto quanto um, quanto o outro tem prazo de encerramento. E assim como uma gestação, que o bebê precisa nascer, o propósito que foi gerado em você precisa nascer. Precisa nascer. Quando resistimos em não ouvir e obedecer ao chamado de Cristo, estamos abortando o seu propósito. Estamos abortando. E assim, irmãs, eu não sei como é, não quero saber, porque eu acho que é um dos momentos mais difíceis da vida de uma mulher passar por um aborto. Quando é espontâneo, dói. Mas quando é provocado, é uma culpa que ela leva para o resto da vida. É ou não é? Que precisa de uma cura bem aprofundada. E quando a gente aborta o propósito de Deus, irmãs, eu e você ficaremos frustradas para o resto da nossa vida. Porque você pensa assim, ó, poderia ser eu lá. É ou não é, pastora? Poderia ser eu. Nossa, mas eu... Já viu, conversou com pessoas que... Nossa, quando eu era da igreja, eu fazia isso. Lá da igreja que eu era... Eu cantava, eu ministrava, E por que não faz mais hoje? Porque está abortando o seu propósito. Está fugindo do seu chamado. O Senhor Jesus, Ele quer que você restaure o seu chamado. Mas hoje o seu chamado, o seu propósito será restaurado. Mulheres aqui hoje, irmãs. Mulheres aqui hoje, o Espírito Santo me falou que na hora da ministração vai ter mulheres que vão sentir dores de parto aqui. Não se assuste se vier uma dor. É porque muitos propósitos vão nascer aqui hoje. Pare de fugir do seu chamado. Pare de ser egoísta. Pare de ser orgulhosa. Pare de ser soberba. Entenda, irmãs? Pare de transferir a responsabilidade que é tua. Em 1 Tessalonicenses 5:24, diz assim: fiel é aquele que o chama e o qual também o fará. Ele está te chamando nessa noite.